Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 4. Parte 3. A moça fez um gesto tímido, demonstrando íntimo contentamento. Mais alguns passos e sentaram-se, sob velhos pessegueiros floridos, respirando a longos haustos as virações suaves que perfumavam o ambiente. A terra cultivada e colorida de rosas de todos os matizes exalava delicioso aroma. O fim do crepúsculo está sempre cheio de sons que passam apressados, como se a alma das coisas estivesse igualmente ansiosa pelo silêncio, amigo do grande repouso. Eram árvores frondosas que se velavam nas sombras, derradeiros passarinhos errantes que voejavam céleres e as brisas cariciosas que chegavam de longe, agitando as grandes ramarias e acentuando os doces murmúrios do vento. Saulo, inebriado de indefinível alegria, contemplou as primeiras estrelas que sorriam no céu recamado de luz. A natureza é sempre o espelho fiel das emoções mais íntimas, e aquelas vagas de perfume que as virações traziam de longe encontravam eco de misterioso júbilo no seu coração. Abigail disse, retendo-lhe a mão entre as suas: a natureza canta sempre com as almas esperançosas e crentes. Com que ansiedade esperei-te no caminho da vida. Meu pai falou-me do lar e das suas doçuras, e eu aguardava a mulher que me compreendesse inteiramente. Deus é bom, replicou ela com enlevo, e somente agora reconheço que, depois de tantos sofrimentos, Ele me reservava, na sua misericórdia infinita, o tesouro maior da minha vida, o teu amor, na terra de meus pais. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. O céu nos fará felizes. Todas as manhãs, quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas aos anjos de Deus que me ensinem a tecer a rede das tuas alegrias. À noite, quando a bênção do repouso envolver o mundo, dar-te-ei um carinho sempre novo do meu afeto. Tomarei tua cabeça atormentada pelos problemas da vida e ungirei tua fronte com a carícia de minhas mãos. Viverei com Deus e contigo somente. Ser-te-ei fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me por amor à tua vida e ao teu nome. Saulo apertou-lhe as mãos com mais enlevo, redarguindo deslumbrado. Dar-te-ei por minha vez meu coração dedicado e sincero. Abigail, meu espírito estava possuído somente do amor à lei e a meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a lhes seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo. Mas nunca traí o ideal divino que me vibraria alma sincera. Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me acenavam, levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Em Tarso, nos dias suntuosos dos Jogos Juvenis, após a conquista das melhores láureas, recebia de jovens inquietas declarações de amor e propostas de núpcias, mas a verdade é que permanecia insensível, a esperar-te como heroína ignota do meu sonho, nas assembleias ostentosas de púrpuras e flores. Quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos me falaram num lampejo de sublimes revelações. És o coração do meu cérebro.
a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Enquanto a moça, sensibilizada e venturosa, tinha os olhos mareados de pranto, o fogoso mancebo continuava: viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação da nossa vida. Serás a obediência em nossa paz. Nossa casa será um templo. O amor a Deus será sua maior coluna. E quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa ventura. Sim, querido, que não faria por ti? Mandarás e obedecerei. Serás a ordem de minha vida, e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe, e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus. Serás a lei, serei tua serva. Saulo enternecia-se, ouvindo aquelas expressões blandiciosas. Eram as mais belas que já havia recolhido de um coração feminino. Mulher alguma, que não Abigail, jamais assim lhe falara ao espírito impetuoso. Habituada aos longos e difíceis raciocínios, escaldando o cérebro nos silogismos dos doutores, em busca de futuro brilhante, sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Desde criança, com a sadia educação doméstica, guardava puros os primeiros impulsos do coração, sem jamais contaminá-los na esteira dos prazeres fáceis ou do fogo das paixões violentas, que soem deixar na alma o carvão das dores sem esperanças. Acostumado ao esporte, aos jogos da época, seguido sempre de muitos companheiros em desvario, tivera o heroísmo sagrado de sobrepor às disposições da lei as próprias tendências naturais. Sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo. A seu ver, todo homem devia conservar-se indene de contatos inferiores com o mundo, até que atingisse o tálamo nupcial. O lar constituído haveria de ser um tabernáculo das bênçãos eternas. Os filhos, as primícias do altar do maior amor, consagrado ao Senhor Supremo. Não que a sua juventude estivesse isenta de desejos. Saulo de Tarso experimentava todos os anseios da mocidade impetuosa do seu tempo. Imaginava situações de anelos satisfeitos e, no entanto, sujeito aos carinhos maternos, prometera a si mesmo jamais tergiversar. A vida do lar é a vida de Deus. E Saulo guardava-se para emoções mais sublimadas. De esperança em esperança, via passar os anos, esperando que a inspiração divina determinasse a rota dos seus ideais. Esperava e confiava. Seus pais presumiam encontrar ali ou acolá aquela a quem devesse ele eleger. Entretanto, Saulo, enérgico e resoluto, removia a intervenção dos entes caros no concernente à escolha que afetava a decisão do seu destino. Abigail enchera-lhe o coração. Era a flor mística do seu ideal, a alma que lhe entenderia as aspirações em perfeita ressonância de pensamentos. De olhos fixos nas suas feições delicadas, que o luar pálido iluminava, teve ânsias de guardá-la para sempre nos braços fortes. Ao mesmo tempo, doce enternecimento lhe vibrava na alma. Desejava atraí-la a si como se o fizesse a uma criança meiga e afagar-lhe os cabelos sedosos com todo o cabedal do seu carinho. Inebriados de gozo espiritual, falaram longo tempo do amor que os identificava na mesma aspiração de ventura.
Todos os comentários mais íntimos faziam de Deus o sagrado partícipe de suas esperanças no futuro, que se lhes auspiciava, santificado em júbilos infinitos. De mãos dadas extasiaram-se com o plenilúnio maravilhoso. Os eloendros pareciam sorrir-lhes. As rosas orientais, aureoladas pelos raios da lua, eram-lhes qual mensagem de beleza e perfume. Ao despedir-se, Saulo acrescentou venturoso: dentro de 2 dias voltarei a ver-te. Ficamos combinados. Quando Dalila partir, levará notícias nossas a meus pais e, precisamente de hoje a 6 meses, quero ter-te comigo para sempre. 6 meses? Revidou ela, meio ruborizada e surpreendida. Nada haverá, penso, que possa embargar esta resolução, de vez que já temos o indispensável. E se ainda não tivermos, até lá, notícias de Gesiel. Por mim, desejaria casar-me convicta do seu contentamento e aprovação. Saulo, esboçando leve sorriso, em que havia muito de contrariedade mal dissimulada, esclareceu: quanto a isso, fica tranquila. Cuidaremos primeiramente da atitude dos meus, que se encontram em plano mais imediato. E tão logo resolvamos o problema, se preciso for, irei pessoalmente a Acaia. É impossível que Zacarias não receba novas notícias de Corinto nas próximas semanas. Então, providenciaremos com mais segurança. Abigail teve um gesto de satisfação e reconhecimento. Irmanados agora na mesma vibração de júbilo, antes que reentrassem em casa, onde os donos os aguardavam, entretidos com a leitura das profecias, Saulo levou a mão da jovem aos lábios e murmurou a despedida habitual: fiel para sempre. Daí a minutos, depois de ligeira palestra com os amigos, ouvia-se o trotear dos animais estrada em fora, de regresso a Jerusalém. O carro minúsculo rodava celeremente ao luar, sob uma nuvem de pó.